Bem, hoje vamos falar sobre um assunto que está causando uma certa polêmica, porque as pessoas têm questionado, né, se vale a pena degustar um vinho, beber um vinho, né, numa taça sem haste. Na realidade, uma taça sem haste não é taça, é um copo, né? Então isso aqui é um copo, apesar de ter igual a ele, né, com haste, né, mas sem a haste é um copo. Esse copo, né, ele tem um formato assim, mas também, né, existe o copo, né, com o formato buchudinho, né, arredondado, sem a haste, né? Mas eu vou mostrar esse para mostrar a diferença. Então você tem o copo dessa forma e tem um copo assim, tem outras formas também. Então a pergunta, né, repetindo, vale a pena beber um vinho num copo, né, uma taça sem haste? Bem, para responder essa pergunta, eu vou mostrar os principais tipos de taça e ao final vocês mesmos vão responder se vale a pena ou não. Precisamos de uma tacinha pequena, né, para beber, degustar os vinhos chamados fortificados, né, como é o vinho do Porto, né, que tem o Rubi, o Tawny, o Madeira, né, o Jerez da Espanha, né? O Marsala da Itália, o Panius da França, né? Então, como são vinhos que têm um quinto de álcool a mais, 20% a mais, né? São vinhos mais fortes, não dá para beber numa taça grande que você se bebedaria rapidamente. Então, tem que ser degustado a goles pequenos, né? Porque tem muito teor alcoólico. Então, um vinho, uma tacinha para vinhos fortificados, né? Você tem esse tipo de taça que é chamada taça Flute, né? Do alemão flauta, né? Então ela tem essa característica alongada e é perfeita, né, para expressar melhor, né, as borbulhas de um espumante, né? Faz com que suba, né, na vertical aí e exploda lá em cima formando uma coroa de espuma. Então a melhor forma de beber um espumante, né, é numa taça Flute, porque ela realça, né, as borbulhas, que tecnicamente se chama perlage. Então a perlage ela é a melhor, né, salientada e mostrada nessas taças compridas, né? Nas taças mais planas, como a de Maria Antonieta, né, quase você não vê as perlages, vê, mas não na intensidade e constância como uma taça Flute, que realça, né, a perlage e o aroma, né, nessa boca estreita. Então os aromas são fortificados, mas não fortificados, mas salientados, você percebe melhor. Então você tem esse tipo de flauta, né, de taça Flute, e você tem o tipo de taça que o Brasil adotou como padrão, que é esse aqui, mas faz o mesmo efeito da outra e, né, dentro das características, né, dos vinhos brasileiros, dos espumantes brasileiros, essa taça foi padronizada como a taça do Brasil, taça ISO, né? Você tem outro tipo de taça, que é esta. Veja que ela é menor do que essa. Por quê? Para tomar vinhos brancos, né? Normalmente se toma vinhos brancos, né? Você enche a taça 2/3, diferente da taça para vinhos tintos, que é 1/3. Então, se você pegar uma taça, né, grande, né, como para vinhos tintos, toda vez que você for encher 2/3, você vai se embebedar rápido. Então a taça de vinho branco ela é um pouco menor, porque normalmente a gente preenche com 2/3, né? E você tem dois tipos de taça básica para vinhos tintos, né? Você tem essa mais gordinha, mais buchudinha, e tem essa. Essa taça é chamada taça de Borgonha, né? Porque esse formato, né, os especialistas da região de Borgonha, na França, né, dizem que realçam os aromas e sabores dos seus vinhos, que a grande maioria é feita de duas castas, né, que é a Pinot Noir, tinta, e a Chardonnay branca. Então, os vinhos da Borgonha, né, eles são melhores realçados nesse tipo de taça, mas não impede de tomar no outro. Mas existe esse tipo de taça chamada Borgonha e existe esse tipo de taça chamada taça de Bordeaux,
que é o que a maioria das pessoas costuma usar. Então, os vinhos de Bordeaux, né, eles são mais encorpados, eles têm cores mais firmes do que os da Borgonha, né? Eles têm mais taninos, né? Eles têm aromas terrosos, né? Inclusive, são um pouquinho mais frutados, diferentemente dos vinhos da Borgonha, que são mais intensos, no sentido de elegância, né? Eles têm aromas, marcadores terciários, né? Que dão uma elegância maior no vinho, apesar de ter mais acidez, os vinhos da Borgonha, do que os de Bordeaux, né? Mas são vinhos muito bons, mas os de Bordeaux eles são mais intensos, mais encorpados. Então essa é a taça de Bordeaux. E normalmente, né, por que tomamos vinho com esse tipo de taça? Bom, você tem a base para manter o vinho, a taça equilibrada, né? A haste, ela tem alguns papéis. Um deles, eu coloco o dedo mindinho aqui embaixo e seguro a taça com esses 3 dedos e o quarto atrás. Então, com isso, eu evito que a taça escorregue com o dedo mindinho sustentando embaixo. Outra coisa, eu com o dedo mindinho embaixo, eu impeço que esses dedos ou a mão encoste no bojo, né? E com isso, não transfiro calor para o vinho. E quem já fez meus cursos, já expliquei detalhadamente a influência do calor, né, nos aromas e sabores do vinho, inclusive, né, na duração das propriedades do vinho. Então, para evitar aquecer a taça com a mão, né, essa haste é feita exatamente para evitar isso, para você segurar o mais longe possível do bojo, né? E com isso você consegue balançar o vinho, que a gente tecnicamente chama de aerar, e aerando você salienta os aromas do vinho, né? Sabores que antes você via só os sabores primários, você aerando você vai ver os sabores secundários, e se for um vinho mais elaborado, né, mais envelhecido, você vai conseguir sentir os aromas terciários. Então eu consigo aerar a taça porque tem uma haste para segurar, né? E consigo ver a cor do vinho, analisar a cor do vinho sobre um papel branco, né, etc. Então, por isso é que a gente, né, usa esse tipo de taça. E a borda, ela é muito fininha para permitir que você evitar, né, que quando degustar o vinho, beber o vinho escorra pelas laterais. E aí você vai sentir um pouquinho mais da acidez, um pouquinho mais de amargor, enquanto que esse tipo de taça com a borda bem fina, praticamente todo o líquido ele vai pelo centro da língua e você consegue perceber melhor, né? Quase não sentindo o toque da borda, que é muito fina. Então, uma taça desse tipo, ou da Borgonha, né? Quando você realmente quer apreciar um vinho com calma, né? Analisando todas as suas características organolépticas, os aromas primários, secundários, terciários, né? Analisar a cor do vinho, que determina se o vinho é jovem, se é mais antigo, se é um vinho envelhecido em barril, pela cor, se ele está oxidado, se já tem, parece que está envelhecido demais ao ponto de não prestar. Então, uma taça desse tipo, você faz toda essa análise visual, olfativa, né? Para poder, né, degustar e apreciar um bom vinho. Então, você tem que ter tempo para fazer isso, né? Tem que ter conhecimento. E isso a gente faz com esse tipo de taça, levando não só o ritual do momento, mas todo um conhecimento é transferido para esse tipo de taça na hora que você vai degustar um bom vinho. Então, a pergunta principal é: vale a pena tomar um vinho numa taça sem haste, que é um copo, né? Olha, esse tipo de taça sem haste, ou seja, esse copo, você só deve beber um vinho se for para não ter que avaliar o vinho, não estar preocupado se o vinho é um bom vinho, né? Não perder tempo analisando, degustando. Isso é para você no almoço às pressas, né? Tomar um vinho, né? É um vinho, mas não é aquele vinho de qualidade. Então é um vinho barato, é um vinho sem muita qualidade, é um vinho para simplesmente não perder tempo degustando, nem apreciando, né? E nem usar todos os seus conhecimentos para avaliar. É um vinho para tomar
é um copo, é uma taça sem haste para você beber um vinho rápido, seja no almoço, seja no jantar. Vinho sem muita qualidade que não precisa de tempo, paciência e amor pelo vinho para degustar. Então, se você não tem pressa nem está tomando um vinho caro, um vinho de alta qualidade, não tem problema. Vinhos jovens, vinhos baratos, vinhos rápidos, aí sim, esse tipo de copo serve, porque você não está nem preocupado em transferir calor para o vinho, porque não vai dar nem tempo, de tão rápido que você vai degustar. Então, vinhos bons, taças com haste. Vinhos rápidos, taça sem haste, copos, ok? Boas degustações, espero que tenham entendido.